Lição de número 27 tem como tema a incredulidade de Israel, os julgamentos e livramentos de Deus. Introdução. Os israelitas tremeram de medo quando Deus falou com eles no Monte Sinai. Agora ele estava habitando no meio deles, oferecendo-lhes a misericórdia de que necessitavam, providenciando-lhes fielmente o maná e a água no deserto. Espiando a terra prometida. Deus levantou a nuvem do Monte Sinai, de onde tinha dado aos israelitas os 10 mandamentos e as instruções para o tabernáculo. Os israelitas seguiam a nuvem quando ela se movia, e o Senhor os conduziu até a fronteira da terra que tinha prometido para eles. Porque o povo que vivia em Canaã era idólatra e muito mau, o Senhor planejou destruí-lo e dar sua terra aos israelitas. Relembre, Deus se importa com todas as pessoas. Em 2 Pedro 3,9 diz que Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Precisamos nos lembrar do caráter de Deus quando pensarmos sobre o seu julgamento. Ele é santo e justo e julga todo pecado, mas também é amoroso, misericordioso e bondoso. O que Deus planejou fazer aos cananeus era certo e justo porque ele é santo e justo. Quando os israelitas chegaram à fronteira da terra que Deus tinha prometido a Abraão e aos seus descendentes, ele disse a Moisés que escolhesse um homem de cada uma das 12 tribos. Esses homens deveriam ir espiar a terra antes dos israelitas entrarem nela. Números 13, de 1 a 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés obedeceu ao Senhor e enviou 12 homens para espiarem a terra e o povo que habitava nela. Números 13, 3. Assim Moisés os enviou do deserto de Pará, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. 10 dos espias não creram em Deus. Quando esses 12 homens voltaram, foram até Moisés. Foi isso que eles disseram aos israelitas em Números 13, de 25 a 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas viviam no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Esses homens estavam dizendo a verdade. A terra é habitada por povos fortes, e alguns dentre eles eram enormes. Mas 10 dos homens tinham se esquecido de todas as coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito para eles. Tinham esquecido que nada é impossível para Deus. Esqueceram todos os milagres que ele tinha feito no Egito e como os tinha libertado da escravidão. Eles não creram que Deus era forte o bastante para derrotar o povo de Canaã e dar-lhes a terra. Calebe e Josué creram em Deus. Porém, Calebe e Josué creram em Deus. Eles também tinham visto os fortes muros que rodeavam as cidades de Canaã. Também tinham visto o tamanho dos homens. Mas eles não se esqueceram de que Deus é todo-poderoso e que pode fazer qualquer coisa que queira.
Lembraram-se das coisas maravilhosas que ele já tinha feito e creram que ele expulsaria o povo de Canaã e que daria a terra dos israelitas, exatamente como tinha prometido em Números 13:30. Os israelitas não creram em Deus. Quem vocês acham que os israelitas seguiram? Números 14, 1-4. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, e todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O Senhor ouviu tudo que os israelitas disseram. Ele sabia que eles não criam nele. Estavam agindo como se ele fosse mentiroso. Deus havia prometido dar-lhes a terra, mas recusaram crer nele. Compare, se alguém lhe diz uma coisa e você não acredita, você não está chamando essa pessoa de mentirosa? Sim, está. Se ouvimos a palavra de Deus, mas não cremos nela, então nós também estamos tratando Deus como mentiroso. F. Deus disse a eles que todos morreriam no exército. O Senhor estava muito irado com os israelitas. Em Números 14, 26-32, Deus disse aos israelitas que todos os maiores de 20 anos que não tinham crido nele morreriam no deserto. Porém, Josué e Caleb não morreriam porque creram no Senhor. Deus disse que depois de 40 anos, quando todos eles tivessem morrido, ele levaria os filhos dele juntamente com Josué e Caleb até a terra prometida. Não crer em Deus é uma coisa muito grave. Relembre, Satanás disse a Eva que ela não morreria se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele chamou Deus de mentiroso. E Eva acreditou nele. Caim também não acreditou em Deus e tentou ir até ele do seu próprio modo. Ele e sua oferta foram rejeitadas por Deus. Quando Noé disse ao povo que Deus mandaria um grande dilúvio, eles se recusaram a crer em Deus. Eles não entraram na arca e foram todos destruídos. Os egípcios também não creram que o Deus de Israel era todo-poderoso e único verdadeiro. Confiaram em seus ídolos para libertá-los, mas Deus destruiu sua terra, matou seus primogênitos e afogou seu exército no mar. Deus castigará todos os que recusarem crer nele. Deus queria levar Israel direto para Canaã, a terra prometida, mas por causa de sua incredulidade, ele os fez vagar pelo deserto. Exatamente como ele disse, todos os adultos incrédulos iriam morrer no deserto. G. Israel culpou Moisés e Arão porque estavam sem água. Ao vagar pelo deserto, o povo novamente murmurou. Em Números 20, de 1-2, no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Os israelitas culparam Moisés e seu irmão Arão porque não havia água. Por que os israelitas não pediram água a Deus? O Senhor já lhes tinha dado água da rocha quando precisaram dela anteriormente. O motivo pelo qual não pediram a Deus foi porque não confiavam nele, apesar de já ter feito tanto por eles. Compare. Há muitas pessoas hoje em dia que são como os israelitas. Todos os dias o Senhor nos mostra que Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele nos mostra quem Ele é através das coisas que fez. Ele fez o sol, a lua, as estrelas. Ele manda a chuva e o vento. Faz tudo crescer. Todas as coisas estão sob seu controle. Ele nos deu todas as coisas para que crescêssemos nele. Até mesmo nossas vidas é Ele quem dá. Deus também nos deu sua palavra para que pudéssemos conhecer a verdade. Apesar de todas as coisas que Deus faz todos os dias, a maioria das pessoas é como os israelitas. Não crê em Deus. Considere. Algumas pessoas dizem que não creem em Deus por causa de alguma tragédia ou decepção que aconteceu com elas ou com um ente querido. Depois de termos estudado a Bíblia até aqui, sabemos que a culpa não é de Deus se o homem sofre. É resultado da pecaminosidade do homem. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, por causa do pecado de outras gerações e porque toda a criação ao redor de nós está sofrendo em consequência do pecado do homem. Doenças, mau tempo, trabalho árduo, etc.
vieram como consequência do pecado do homem contra Deus. O conhecimento que já adquirimos sobre Deus até agora, estudando a Bíblia, devia levar-nos a examinar nosso próprio conceito de Deus. Você crê em Deus? Você crê em sua palavra? H. Deus mandou Moisés falar à rocha. Números 20, de 7 a 8. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e, como seu irmão Arão, reúne a comunidade diante desta, fale àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. O Senhor disse a Moisés que falasse à rocha. Anteriormente, quando eles tinham precisado de água, o Senhor tinha dito a Moisés que batesse na rocha. Dessa vez, o Senhor lhe disse apenas que falasse à rocha. Em cada ocasião, Deus lhes disse exatamente o modo como deviam ser feito. Moisés desobedeceu. Escuta o que aconteceu em Números 20, de 9 a 11. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que temos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Moisés e Arão estavam irados com o povo. Eles não confiaram nem dependeram do Senhor nesta situação, como fizeram quando enfrentaram outros problemas. Moisés desobedeceu ao Senhor e bateu na rocha. J. O castigo do Senhor sobre Moisés e Arão. Moisés e Arão reagiram com ira em vez de confiar no Senhor e obedecer-lhe. Através de suas palavras e ações desonraram o Senhor, não demonstraram sua graça e misericórdia para com aquele povo ingrato. Deus queria mostrar ao povo que ele era fiel para suprir a água para eles, exatamente como prometera. Mas em vez de mostrar a fidelidade e a santidade de Deus ao povo, através da obediência às instruções perfeitas de Deus, Moisés e Arão mostraram ao povo sua própria ira. Por essa razão, ele disse a Moisés e Arão que não os deixaria entrar na terra prometida. Números 20, 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. L. Israel murmurou novamente. O Senhor já tinha dado água aos israelitas, mas eles ainda não confiaram nem dependiam de Deus. Logo se esqueceram do que ele já tinha feito por eles e começaram a murmurar de novo em Números 21, 4 a 5. Então o Senhor enviou serpentes abrasadoras. O Senhor castigou os israelitas e muitos deles morreram. Em Números 21, 6, quando diz: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Os israelitas morreram porque foram picados pelas cobras. Esse foi o castigo de Deus sobre eles por causa do seu pecado. Compare. Os israelitas foram picados pelas cobras e morreram. De modo semelhante, todas as pessoas foram picadas por Satanás e pelo pecado, e todos morreram para Deus. Eu não estou dizendo que Satanás é uma cobra. Ele não é. Quando digo que Satanás e o pecado nos picam, estou fazendo uma comparação. Por causa de Satanás do pecado, Adão e Eva morreram para Deus. Foram separados dele. Foi também por causa de Satanás e do pecado que nascemos pecadores, mortos para Deus e separados dele. Os israelitas não puderam escapar das cobras venenosas enviadas por Deus. Relembre, Deus decide castigar os pecadores, não há lugar onde se possa esconder dele. Nos dias de Noé, houve algum lugar para onde as pessoas pudessem fugir do julgamento depois que Deus fechou a porta da arca e mandou o dilúvio? O povo de Sodoma e Gomorra conseguiram escapar do julgamento de Deus quando enviou fogo e enxofre sobre eles? A esposa de Ló escapou do julgamento de Deus quando desobedeceu ao Senhor e olhou para ele atrás? Quando Deus decide que está na hora de castigar o povo, não há lugar para onde possam fugir. Quando o Senhor enviou serpentes venenosas entre eles, os israelitas rapidamente mudaram de atitude em relação a Deus e reconheceram o seu pecado. Em Números 21, 7 diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Eles agora reconheceram que somente o Senhor podia salvá-los do seu castigo. Então pediram a Moisés que suplicasse ajuda do Senhor.
Não podiam ajudar a si mesmos, nem Moisés podia salvá-los das cobras. Só o Senhor podia salvá-los. Quando o Senhor enviou serpentes venenosas entre eles, os israelitas pediram rapidamente uma atitude em relação a Deus e reconheceram seu pecado. N, a serpente de bronze. Porque o Senhor é misericordioso e decidiu perdoá-los e salvá-los. Eles não mereciam a ajuda de Deus, mas ele salva todo aquele que confia nele. O Senhor disse a Moisés o que ele e os israelitas deveriam fazer se quisessem ser salvos da morte. Números 21, 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. O Senhor não lhes disse que cada um descobrisse sua própria maneira de ser curado. Ele disse a Moisés o que fazer. Moisés tinha que fazer o que Deus disse e o povo tinha que olhar para a serpente de forma como ele instruiria Moisés. Tinha que ser feito do modo de Deus. Números 21, 9 diz: Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Enfatize: o que o Senhor disse que eles tinham que fazer para serem curados das picadas da cobra? Eles tinham apenas que olhar para a serpente de bronze. A serpente em si não tinha poder para curá-los. Não. O poder de Deus curou todos os israelitas que demonstraram sua confiança em Deus, olhando para a serpente pendurada na haste. O Senhor curou porque creram nele. Considere. Você acha que as pessoas teriam sido curadas se tivessem orado, mas não tivessem olhado para a serpente? Não. E se eles não tivessem olhado para a serpente de bronze, mas tivessem oferecido um presente a Deus, teriam sido curados? Não. Elas tinham que olhar para a serpente de bronze, exatamente como o Senhor tinha dito. Você acha que alguém realmente olhou, mas o Senhor não o curou? Não. Deus sempre cumpre suas promessas. Todos os que olhavam eram imediatamente curados por Deus. Podemos confiar em Deus para fazer tudo o que promete. Nota arqueológica. Uma serpente de bronze foi encontrada numa escavação de Tima, Israel. A serpente data da época de Moisés. Outras serpentes de bronze também já foram encontradas em Israel e na área circunvizinha. Não conhecemos a origem particular das serpentes que já foram encontradas, mas é outra constatação da história bíblica. A serpente original de bronze feita por Moisés foi destruída pelo rei Ezequias porque os israelitas estavam adorando-a. Conclusão. Os eventos sobre os quais acabamos de ler na Bíblia aconteceram cerca de 3.400 anos atrás, mas ainda são atuais. Deus colocou esses relatos na Bíblia para nós. Ele quer que, como os israelitas, creiamos nele. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 28º passo dessa jornada ou na nossa 28ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.